Se você é como eu, certamente você já se deparou pensando, às vezes numa conversa ou numa roda de conhecidos, você já se deparou pensando como essa pessoa pensa dessa forma, ou como essa pessoa é capaz de defender esse ponto de vista. Por que essa pessoa defende esse ponto de vista? E às vezes até tu te surpreende porque a pessoa que você ouve ou vê defendendo certo ponto de vista mal, que você julga mal, mas ela é uma pessoa boa. E aí você pensa, mas isso é incongruente. O nosso vídeo de hoje é sobre isso, sobre como pensamos, por que pensamos da forma que pensamos e como isso impacta diretamente o nosso estilo de vida. Olá, eu sou o Martos e você está nesse canal onde falamos de cultura, de poesia, de livros, de ideias e, enfim, de qualquer coisa que seja interessante. Seja muito bem-vindo, te convido aí a, de repente, conhecer o canal, conhecer os outros vídeos aqui. Se gostar, se inscreva, nos acompanhe nessa jornada de tentarmos vivermos de uma forma mais poética. E se você gostar do vídeo, deixe o seu curtir. Se não gostar, comente aqui embaixo, diz eu não gostei, dá o seu descurtir, né? Não é raro, às vezes no trabalho, na nossa convivência do dia a dia, a gente encontrar alguma pessoa que você sabe que ela, de si só, ela não teria uma possibilidade de pensar ou de discorrer sobre esses assuntos. Por exemplo, eu já me detive com situações onde eu vi pessoas boas defendendo coisas esdrúxulas, coisas más, coisas sem sentido, sem significado ou com significado ruim. E aí eu fico pensando, mas essa pessoa não tem essa ideia de si próprio. Da onde ela está tirando isso? Como ela chegou a esse ponto de defender essa situação? E fazendo uma reflexão sobre a minha leitura do livro 1984, do autor George Orwell, um autor que eu já conhecia algumas obras, né, dele, A Revolução dos Bichos, A Filha do Reverendo, ensaios do George Orwell. Eu já tinha lido algumas obras, mas o 1984, que é para mim, a sua obra-prima, né, competindo ali com A Revolução dos Bichos, e sem dúvida alguma, um dos seus melhores livros, o seu último livro, né, escrito antes de morrer. Fazendo uma reflexão, eu comecei a perceber que a gente não pensa por si só. É muito raro você encontrar a maioria esmagadora das pessoas, elas não pensam por si só. E eu me incluo nessa maioria esmagadora. Eu acho que a gente não pensa por si só. Todos os pensamentos, todas as ideias, todas as práticas que eu tenho de fé, ela não vem de mim. Como eu sou cristão, ela vem através da Bíblia, ela vem de Cristo e chegou até mim através da Bíblia. Mas nessa intermediação, desde que eu era criança até os dias de hoje, eu tenho uma intermediação. Eu sempre tenho ouvido pessoas que fazem estudos e eu sempre tenho tido essas pessoas como referência, inclusive, para eu aprender. Então, obviamente, o que eu penso e o que eu vivo da minha fé cristã não é uma coisa minha, é uma coisa que vem de fora. Da mesma forma, tudo que aprendemos de conhecimentos da ciência, da matemática, da linguagem, a gente aprende de alguém de fora, a começar a falar, né? Quando você aprende a falar, você aprende a linguagem dos seus pais. Então, a gente é diferente dos animais, né? A gente não vive por instinto, né? Os animais que têm um instinto guardado no seu DNA, né, que os ajuda a sobreviver. Nós não, nós aprendemos. E esses conhecimentos que a gente vai recebendo ao longo da vida vão, de certa forma, moldando o nosso modo de pensar, que, por consequência, molda o nosso modo de viver. Então, o nosso estilo de vida, a nossa vivência, nossas experiências são moldadas pela forma com que nós pensamos, a visão que nós temos de mundo, das coisas que nos cercam, que é construída através das experiências que nós adquirimos de outras pessoas que vieram antes de nós. Por exemplo, quando eu aprendi a dirigir,
eu já aprendi com uma outra pessoa que sabia, que aprendeu com outra pessoa, que aprendeu com outra. Então, é pouco aquilo que nós desenvolvemos de nós mesmos. Talvez na arte, algumas habilidades, né? Quem joga futebol desenvolve algumas habilidadezinhas que o diferenciem. Quem pinta, né, desenvolve algumas habilidades que o diferencia. Da mesma forma em qualquer outra área, né, na música e assim por diante. Todo mundo desenvolve algumas habilidadezinhas a mais que o diferencia de quem aprendeu. Mas ele carrega consigo aquela história, né, aquele aprendizado que ele trouxe de fora. E aí que eu chego à conclusão que a maioria das atitudes que nos surpreende, que a gente vê nas pessoas e que nos surpreende, é porque são colocados na cabeça delas. São colocados filosofias, são colocados crenças na cabeça das pessoas. As nossas atitudes no dia a dia são embasadas ou são alicerçadas nessas crenças, esses conhecimentos que não nos são colocados no dia a dia. E é interessante que no livro 1984 do George Orwell existia certas coisas que inclusive eram crimes sem ter lei para aquilo, né? Uma das coisas era o pensar, o crime pensar. Então tinha certas coisas que era crime só você pensar. E a gente pensa, pô, isso é lá numa distopia literária escrita em 1957? Não, mas nos nossos dias tem coisas que de tanto serem trabalhadas através da mídia, através da arte, através das artes de massa, né? Através da educação, se maceta tanto aquilo, se fala tanto naquilo, que acaba se tornando um crime só você pensar. Às vezes você se torna o proibidor de pensar certas coisas. E aí que a gente tem que estar vigilante, porque a gente vai conduzindo a nossa vida em sociedade ou a nossa vida particular, as nossas atitudes, as nossas decisões, embasados em ideias que nos são submetidas. Quem é da minha geração, quem é da minha época, sabe que o grande transmissor de ideias e de modo de pensamento e de modo de viver foi moldado pela televisão, né? Anos 80, anos 90, a televisão ditava o comportamento da nossa sociedade. E ditava o que era moda, o que não era moda, o que se falava, o que não se falava, o que se comia, o que não se comia, o que vestia e o que não vestia, né? E então a televisão foi... Mas antes disso foi o rádio, foi o jornal, foi a revista. E antes ainda de existir esses meios de comunicação de massa, tiveram outros recursos, por exemplo, a praça pública, né? Houve uma época em que a sociedade se reunia nas praças públicas, era costume, né? Era hábito se reunirem nas praças públicas para trocar ideias, para conversar, e hoje já não. Hoje a gente tem a internet, né? As redes sociais. Eu acho que hoje o que mais dita o modo de pensar das pessoas é a rede social, né? As redes sociais. Então a gente é moldado, e aí eu acho que tem um agravante maior ainda, porque hoje a gente não é moldado por uma voz que fala no rádio, mas por um algoritmo que é muito poderoso, sabe os nossos gostos, sabe as nossas fraquezas, sabe aquilo a que somos propensos, né? E esse algoritmo vai nos colocando numa bolha e a gente pensa que tem opinião própria, mas não tem. E o pior, as redes sociais ditam o que é felicidade para você, ditam o que é bonito para você, e a gente vai estereotipando um padrão de beleza e de pensamento, que às vezes nem é o belo, às vezes nem é aquilo que é bonito. Então, eu acho que o grande desafio da nossa época é nós furarmos a bolha do algoritmo para tentar entrar em contato com outras ideias, com outras formas de pensar, pelo menos para conhecer, né? Conhecer o modo com que os clássicos pensavam. Daí a literatura eu acho que faz um trabalho extraordinário, principalmente quando você lê obras clássicas, que a obra clássica ela tem
Ela tem uma conveniência de ela ser atemporal, ou seja, ela está fora do nosso tempo, nos mostrando um olhar sobre o nosso tempo. Daí fica aqui a recomendação, principalmente se você não leu o livro 1984 do George Orwell. É um livro que me abriu muito a visão de mundo, principalmente da nossa sociedade, né? Mostra muito como a gente vive preso numa distopia que a gente nunca imaginou e que a gente, se não parar para observar, a gente nem imagina que a gente vive dentro desta distopia, desta bolha, né? Onde alguém dita como a gente deve pensar e, consequentemente, dita como a gente deve se comportar. O vídeo de hoje seria sobre isso. Escreva aqui nos comentários sobre se você discorda de mim ou se você concorda. Deixa aqui no comentário, vai ser um prazer ler o seu comentário. Um grande abraço e até o próximo.